Olá a todos! Doença renal é o tema de hoje do Doutor Saúde. E o nosso convidado é o médico nefrologista Dr. Rodrigo Hagman, que atua no Hospital Estadual Bauru e também no Hospital Unimed de Bauru. Olá, doutor Rodrigo! Olá, doutor Ademar. Agradecer pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado. Doutor Rodrigo, então, o que vem a ser a doença renal? Bom, a doença renal ela pode ser dividida em aguda ou crônica. A aguda é quando se desenvolve em dias. Aí é mais comum no cenário nas UTIs, de emergência. Por ser rápido, ela é mais grave, assim. Tá? Então é mais um cenário de UTI, de emergência que a gente vê. A doença renal crônica, ela já é definida como uma diminuição da capacidade do rim de filtrar o sangue, tá? Classificado como menor do que 60% da função do rim, por um período maior do que 3 meses, ou alguma lesão anatômica ou funcional do rim que perdure por mais de 3 meses. Para a gente classificar a função renal, a gente usa exame de sangue, o mais usado é a creatinina, leva em consideração o peso do paciente e também a idade. Então a gente usa uma fórmula e estimula quanto que é a função renal do paciente. Então o paciente que tem função renal, taxa de filtração glomerular, que a gente fala com essa fórmula menor que 60, por um período maior do que 3 meses, é classificado como um doente renal crônico. Ou que tem alguma lesão com proteinúria, alguma coisa, mesmo com uma taxa de filtração glomerular, também por mais de 3 meses, também é classificado como um doente renal crônico. Outra coisa que a gente percebe muito é que algumas vezes, ou muitas vezes, a pessoa não tem sintomas, né? Isso às vezes não se manifesta, mas então quais seriam os sintomas que o pessoal podia ficar mais atento a isso? A doença renal crônica se caracteriza por ter poucos sintomas e poucos sinais também. Ela é uma doença silenciosa, né? Ela vai dar sintomas na fase já mais avançada, que a gente divide ela em 5 fases. A mais avançada é a fase 5, que é onde pode dar sintomas. Aí sintomas mais comuns, fraqueza, pode dar náusea, mal-estar, falta de ar, inchaço nas pernas, no rosto. Tá? Esses são os sintomas mais comuns. Aí nos exames pode ter anemia, pode ter e alteração de ureia elevada, né? Creatinina elevada também. Certo. Às vezes a gente percebe que a coloração da pele muda um pouco também, não? Isso. Na evolução da doença renal crônica já mais avançada, no estágio 5, que a gente fala, principalmente paciente em diálise, ela começa a ter um acúmulo ao longo do tempo, né? O rim não depura os pigmentos e começa a acumular na pele, começa a ter uma cor mais acinzentada mesmo, os pacientes renais crônicos. Certo. Outra coisa que às vezes a gente observa, algumas vezes, que os familiares ou o próprio paciente não percebendo isso e o rim não funcionando, acumulando a creatinina, a ureia, isso às vezes gera confusão mental no paciente também, não é? E é comum às vezes para a família não relacionar uma coisa com a outra, né? Isso, como o rim não consegue filtrar as impurezas do sangue, vai acumulando seria o produto de degradação, sobretudo das proteínas. Aí isso acaba sendo tóxico para o organismo. E um dos efeitos realmente é a confusão mental. Então, a gente pode chegar a um quadro até grave, alteração do comportamento mesmo, né, decorrente dessa uremia que a gente fala. Quando o aumento das escórias, da ureia e creatinina, começam a ter sinais e sintomas clínicos. E um deles é a confusão mental. Essa desorientação. Né? Doutor Rodrigo, e com relação às causas da doença renal? Bom, eu trouxe aqui os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia do censo de 2012, que a principal causa de doença renal no Brasil é a hipertensão arterial crônica, seguido pelo diabetes e, em terceiro lugar, pelas glomerulonefrites crônicas. Então, a principal causa no Brasil ainda é a hipertensão. Que muitas vezes é uma doença assintomática. Como a própria doença renal. Isso. E quando a pessoa descobre, o estrago já está feito, né? Às vezes já está avançada já essa doença e tem pouco a fazer para diminuir, para evitar a sua progressão. Doença renal é o tema do Doutor Saúde de hoje. E nós estamos conversando com o médico nefrologista Dr. Rodrigo Hagman. Dr. Rodrigo, então quais são as opções do tratamento da doença renal? Bom, para a doença renal já avançada, já o estágio 5, nós temos basicamente 3 opções de tratamento.
a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. O tratamento mais utilizado é a hemodiálise. Você pode ver nessa foto aqui uma máquina de hemodiálise. O paciente é ligado e faz sessões de hemodiálise na média 3 vezes por semana, num centro de diálise, tá? Então, com sessões de 4 a 5 horas cada sessão. Bem prolongado. Bem prolongado. E o acesso preferencial, a máquina vai filtrar o sangue do paciente. Tá? Então a gente tem preferência para esse acesso, que você pode ver nessa foto, que é uma fístula arteriovenosa. O sangue sai por uma via, é filtrado e volta limpo pela outra via. O acesso vascular para hemodiálise, preferencialmente, é a fístula arteriovenosa. Tá? Outra opção seria o catéter. Tá? Pode ver nessa imagem, o catéter é inserido geralmente numa veia do pescoço e é feita a troca do sangue pelo catéter, tá? E não pela fístula. Ele é muito usado quando o paciente chega, às vezes, precisando de diálise e não dá tempo para maturar a fístula, porque a fístula precisa de em torno de 6 semanas para maturar e poder ser utilizada na hemodiálise. Outro método de tratamento que nós temos é a diálise peritoneal, que já é menos usada. Em torno de 10% dos pacientes em diálise usam esse método. Ele é baseado no quê? Ele não filtra o sangue diretamente. Tá? A gente implanta um catéter na barriga do paciente, aqui o material utilizado. O paciente fica com o catéter implantado na barriga e ele faz diálise geralmente em casa mesmo. Tá? Onde vai ser através dessa máquina, a maioria dos casos é automatizado, usa essa máquina, que ela infunde o líquido de diálise na barriga, deixa por um tempo e ela mesma drena. Esse tratamento é realizado durante a noite e o paciente faz em casa. Mais cômodo. É mais cômodo, não tem que ir no hospital, mas precisa ou o paciente ter plena consciência do tratamento dele, ou ter o que a gente fala um cuidador. Alguém que vai ajudar a instalar, ter todo o cuidado para não ter infecção e no outro dia vai lá e vai desligar a máquina. Tá? A terceira opção de tratamento seria o transplante renal. Tá? Eu trouxe aqui a foto para mostrar que o rim transplantado ele não fica na mesma posição do rim nativo. Ali em cima são os 2 rins nativos, que no caso estão insuficientes, e o rim transplantado implantado embaixo aqui do abdômen. Tá? Então o paciente geralmente fica com 3 rins, só que é o rim transplantado que funciona. Tá? Diferente do que muitas pessoas pensam, o transplante não é um tratamento definitivo, ele é uma modalidade de tratamento também. Tá? Ele tem um tempo de durabilidade do enxerto, que vai depender se vai ter rejeição, N fatores. Qual foi o doador? O doador pode ser um doador falecido, o paciente fica numa lista, e quando chega um rim de alguém que teve um óbito e o rim é compatível com ele, tem uma lista, ele recebe, ou pode ser um rim doador vivo. Geralmente tem que ser alguém da família, tá, para doar esse rim. Então, isso também, geralmente, quando é doador vivo, a durabilidade do enxerto é maior. Tá? Mas ele vai também precisar usar imunossupressores enquanto tiver esse enxerto. Então não é uma modalidade definitiva, é uma opção de tratamento que tem todos os cuidados necessários, como a hemodiálise e a diálise peritoneal. Perfeito. Tá? Nesse outro slide, também dados do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que mostra o número de pacientes em diálise no Brasil. Mais de 97 mil pacientes estavam em diálise no Brasil em 2012, somando hemodiálise e diálise peritoneal. Quase que uma população de uma cidade inteira, né? Sim. Doutor Rodrigo, e quais seriam as melhores medidas de prevenção para o paciente que tem doença renal crônica? A prevenção seria, se você lembrar daquela imagem, a principal causa é a hipertensão e diabetes. Então, seria medidas saudáveis para tentar evitar realmente a hipertensão e diabetes. Tá? Estilo de vida saudável, evitar muita gordura, evitar excesso de sal. A população brasileira ingere muito sal na população. Tá? Evitar fazer exercícios físicos regularmente, tá? Não abusar de açúcar, as coisas, manter o peso ideal. Tá? São medidas gerais, né, que ajudariam na prevenção da doença renal crônica. Perfeito. A gente observa que alguns alimentos também não são muito aconselháveis, né? Tipo carambola, né?
Isso, o doente renal crônico não pode comer carambola, mesmo não estando em diálise, tá? Tendo uma doença renal crônica, a gente não recomenda que use a carambola, porque ela pode ter um efeito tóxico no sistema nervoso. Então é contraindicado, o paciente renal crônico não pode comer carambola. Jabuticabas também, né? Frutas em geral, algumas têm muito potássio, tá? Então eles devem evitar para não comer em excesso, que também pode pôr em risco a vida deles por conta do excesso de potássio. Perfeito. Outra coisa que a gente observa muito é que no Brasil às vezes tem uma certa facilidade do pessoal tomar medicação sem a receita e tudo. Então vários deles a gente percebe que usam anti-inflamatórios, analgésicos, e isso causa um grande estrago no rim também, né? Isso, especialmente o anti-inflamatório, que a gente fala o não hormonal, né, não, o diclofenaco, o cataflã, eles são extremamente lesivos ao rim. Tá? Então, principalmente o paciente que já tem um problema no rim, ele não pode usar anti-inflamatório. Chega a ter casos de pacientes que pioram a função rapidamente, chegam em diálise por conta do uso de anti-inflamatório, que no Brasil a medicação não é muito bem controlada, qualquer um pode chegar na farmácia, pedir o remédio que quiser que vai conseguir. Então a gente bate muito na tecla, cuidado com o anti-inflamatório. Dr. Rodrigo, alguma consideração especial para quem está nos assistindo agora? Eu acho que o fundamental é a gente tentar ter um estilo de vida saudável, tá? Não abusar do sal, não abusar da bebida alcoólica, manter uma atividade física regular, manter para evitar o sobrepeso, né, que assim a gente evita o diabetes, né? Então são medidas que todos devemos ter, tá? Levar uma vida mais saudável possível, e quem tem pressão alta já tem que controlar o melhor possível essa pressão, quem tem o diabetes fazer o controle, bom controle do diabetes, tá? E para tentar viver de uma maneira melhor. Que até pouco tempo quem tinha uma doença renal crônica não tinha opção de tratamento, então era igual à morte. Hoje nós temos opções de tratamento, mas temos que pensar muito também em qualidade de vida que esses pacientes vão ter. Então a gente tem que ter esses hábitos para conseguir conviver bem com as limitações da própria doença. Certo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Foram informações bastante úteis. Acredito que todos aprendemos bastante. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e estou à disposição.